O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante, ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante da Marinha? Senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. Então, a minha defesa era que quanto mais auditoria, quanto mais verificações, melhores seriam os resultados para todos os brasileiros, que eu tenho certeza que, inclusive, é o desejo do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor disse agora que o senhor é especialista em tecnologia. Fui um dia. Fui. Uma vez especialista, como se diz nas Forças Armadas, é eterno comandante. O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro no geral do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor tem conhecimento que logo após
o primeiro turno das eleições, o Ministério da Defesa entrou em contato com... O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno o relatório já ficou pronto? Eu tenho conhecimento, senhor ministro, eu tenho conhecimento de que houve diligências, houve testes, enfim, e que conclusões desses testes já tinham sido ou vinham sendo apresentadas ao ministro. Contudo, entre o primeiro turno e o segundo turno, mais, não sei se novas ou mais, porque eu não acompanhei isso tão de perto, o sistema seria novamente utilizado. Então, sim, eu tenho conhecimento de que houve um resultado, vamos chamar de parcial, e que o resultado final seria obtido após o término do uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta, sim. Eu tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial. O senhor sabe, eu saberia dizer, por que após apresentar esse relatório aos comandantes e marcar uma reunião para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, isso foi adiado? O senhor sabe se o então ministro da Defesa sofreu alguma pressão do então presidente Jair Bolsonaro para não entregar e aguardar? Não, senhor, não tenho conhecimento disso. Após a entrega que ocorreu após o segundo turno e uma nota do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo da entrega e que não havia a próprias Forças Armadas, a comissão tinha dito que não havia encontrado nenhuma irregularidade, houve uma réplica do Ministério da Defesa dizendo que realmente não encontrou nada, mas não poderia dizer que algum dia não poderia encontrar. O senhor conhece essa réplica, diríamos assim? Conheço, senhor. E o senhor teria ideia do porquê isso? Não, senhor. Não sabe se houve alguma pressão ao Ministério da Defesa? Não, senhor, eu posso especular com o senhor aqui. Não, se o senhor não sabe... Não, porque eu não sei, não tenho essa informação, mas eu posso especular. Qual seria a sua especulação? A minha especulação, senhor ministro, é que, como lhe disse, conhecedor de auditoria em sistemas, né, não esse, mas outros, né, da Marinha mesmo, quando o senhor faz uma pesquisa, o senhor sabe que esses sistemas eles têm milhões de linhas de código. Eles têm milhões de rotinas. Então, quando o senhor testa o sistema em determinado cenário ou por determinado período, o senhor pode, eventualmente, não exaurir tudo o que o sistema pode fazer. Talvez tenha sido por aí. Então, o senhor não pode, a priori, afiançar alguma coisa. Mas o fato a auditoria em si, ela não demonstrou nada e acho que o relatório consubstanciou isso. É só uma especulação. Almirante, eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a pergunta. Sei. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República, salvo engano, com 3 blindados, não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até naquele momento alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso isso deu muita repercussão, mas isso foi naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia
na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? Não existem até certo ponto. Eu acho. Muito obrigado, senhor ministro. Agora são 9h32 minutos. Apesar de eu ter dado uma entrevista no mesmo dia, onde me perguntaram sobre isso, uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o Exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada. Primeiro, ela é colocada no planejamento para o ano seguinte. Segundo, no exercício financeiro daquele ano, são alocados recursos ao início do ano. E esse planejamento logístico é feito com meses de antecedência, senhor ministro, porque esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro. Eles não ficam aqui. Então, isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses, às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o Exército tem, com lançamento de mísseis, com exercícios de tiro de precisão de aeronaves. E o povo brasileiro, pagador de impostos, contribuinte, que deveria conhecer como o recurso é gasto, do mesmo jeito que a Marinha faz quando seus navios atracam nos portos, abre a visitação pública para as pessoas verem, olha, o dinheiro de vocês está aqui, nós estamos cuidando disso. Nessa situação, ninguém vê. Então, eu, ao assumir o comando em abril, eu falei, olha, nós vamos fazer uma visitação pública com esses veículos aqui na esplanada. Ou seja, todo mundo pode ver. E teve muita gente. As mães levaram as crianças e tal. Contudo, isso não foi programado para o dia da votação no Congresso. O que eu tenho a impressão, se a minha memória não me trai, é que esta votação seria feita numa comissão especial e, ao chegar na comissão especial, onde a propugnação pela impressão do voto na urna, ela, digamos assim, acho que ela perdeu nessa comissão especial. E aí o presidente da Câmara, ele decidiu levar ao plenário, eu não sei se é obrigatório. 9h35, seguimos aqui no Jornal da Manhã, acompanhando o segundo dia de interrogatórios dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. O primeiro a ser ouvido nesta manhã é o almirante Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha. Seguimos ouvindo aqui no Jornal da Manhã. É difícil, digamos assim, a Câmara alterou isso com, 4 dias de antecedência, 5 dias de antecedência. Eu não teria nem como fazer essa mudança. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. Agradeço, Almirante. Uma outra questão. O senhor se recorda de uma segunda reunião onde se tratou um documento, uma minuta, uma segunda reunião que ocorreu no Ministério da Defesa? O senhor está falando de reuniões que foram alvo de questionamentos recentes ao brigadeiro Batista Júnior e ao general Freire Gomes no dia 14 de dezembro. Exato, a reunião no dia 14 de dezembro. Sim, senhor, me recordo. Quem convocou essa reunião? O ministro da Defesa.
O ministro da Defesa é o ministro general Paulo Sérgio. Sim, senhor. Quem estava presente nessa reunião? Nessa reunião, além do ministro, os outros 2 comandantes de força. Nessa reunião, almirante, então o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O ministro, ao nos convocar, vamos lembrar que nós estamos em 14 de dezembro de 2022. Exato, uma quarta-feira. Não saberia dizer, mas ruído, boato, continuava as pessoas, principalmente aqui no SMU, em frente ali ao QG do Exército, e essas eram as nossas maiores preocupações. O ministro da Defesa nos convocou para uma reunião e isso era quase que rotina. Às vezes, eu escuto durante certos depoimentos, porque houve tal reunião. A gente se reunia periodicamente, ao longo de todo o período de comando, no mínimo uma vez por semana. Nesses períodos finais, nós nos reuníamos mais vezes, inclusive. Isso, para mim, era quase que rotineiro. Então, a gente não era divulgada uma pauta inicial. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os 3 e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. É isso que se o senhor me perguntou se houve apresentação, eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Mas o senhor se lembra do assunto tratado? Senhor ministro, essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer no mínimo, estranha. Estranha porque ela, meio coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes de começar. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros 2 colegas. Estavam os 3 sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada. Eu não tive... O ministro não abriu nenhuma pauta adicional, parecia estar chateado com o desenrolar da conversa e a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião porque eu não vi assunto, digamos assim. Eu vou ler um trecho aqui do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio de 2025, exatamente sobre essa reunião. Então, entre aspas, o Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é no estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, Batista Júnior, eu perguntei para ele, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento, não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda? Desse diálogo, não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo?
Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. E a saída dele gerou algum comentário aos que ficaram? Não, eu acho que o ministro meio que encerrou a reunião. Talvez... A única coisa que eu me lembro é que o ministro estava com a expressão contrariada e o Freire Gomes também, e a reunião acabou. Meio que acabou sozinha. Uma última questão, Almirante. A denúncia do Procurador-Geral da República destaca uma mensagem enviada exatamente no dia dessa reunião no Ministério da Defesa, dia 14 de dezembro de 2022, uma mensagem enviada pelo general de reserva Laércio Virgílio. O senhor conhece esse general? Não, senhor. Ao general Freire Gomes, afirmando nessa mensagem, abre aspas, Marinha está coesa, e na tentativa de pressionar o general Freire Gomes. O senhor não conhece esse general de reserva, então também não tem consciência, não tem conhecimento dessa mensagem. Não, senhor, mas tenho que agradecer ao general Laércio, porque tudo que um comandante quer é que a sua força esteja coesa. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Aliás, desculpe, eu também fui atacado por elas. Seria leviano dizer que não fui. Fui também. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei.